Então parece que estamos a sós. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, e você, como está? Eu tô indo. Ai, ai. Sorte que eu não tô no computador, senão eu ia botar um batidão agora.
Cadê Danilo, galera? Falta 1 minuto ainda, calma. Sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Ué, quem iniciou essa aula, Danilo? Não tá aqui, não. A gente entrou aqui e ou a Ana Cláudia ou a Diana agora é mestre da sala. Só aceita. Quando eu tava entrando na aula de Jonacir também, eu entrei e não tinha ninguém, tipo, só tava eu. Aí eu saí achando que era algum bug. Sei lá. Agora eu Também acho fiz que a qualquer mesma um pode coisa. entrar. Oi? Eu também fiz a mesma coisa quando eu Esse entrei. Liza Menelli é a Liza mesmo ou tá com algum problema? Não, Laisa Menelli é uma menina lá do Rio Grande do Sul que tá estudando aqui. Não, gente, é estranho, né? Pessoal, bom dia. Vocês conseguiram entrar antes, foi? É, tá. Qualquer um pode entrar agora, não entendi. Ué, gente. Danilo, Qualquer seu um som não, tá Diana, muito para, baixo. nós somos O especiais. áudio tá Não baixo? fala assim, Diana. Dá pra ouvir nada que Qualquer você um, nós falando. somos especiais, Agora? entendeu? Tá bom? Tá muito baixo. Ué, gente, por quê? Peraí. Oi. Lição bíblica, tá? Uma ou a outra. Você falou o quê? Falou Leviatã? Isso, Leviatã. Leviatã seria uma grande fera do mar, só que, tipo assim, geralmente varia com cada. Como é que fala? Com cada crença varia o que poderia ser o Leviatã. Exatamente. Se a gente for fazer uma análise no livro de Jó, Leviatã, alguns consideram-se o Leviatã como um crocodilo, um jacaré com uma boca enorme, dependendo a cultura, dependendo a época. O Leviatã é visto como uma serpente, é visto como um dinossauro, é visto como um dragão. Então, isso vai variar de tempos e também em qual cultura que esse Leviatã está inserido, tá? Mas, quando Thomas Hobbes fala o Leviatã como o Estado, como Leviatã, ele vem falar exatamente dessa figura poderosa que o Estado tem mediante a sociedade, mediante as pessoas, mediante os indivíduos, tá? O Leviatã, o Thomas Hobbes, a todo tempo, ele deixa claro em evidências que ele é adepto ao governo monárquico. Então, ele fala que os reis, que uma determinada região governada por reis é uma região realmente que vai se fortificar. Então, desta forma, se tiver um poder monárquico ali presente, então vai ter um desenvolvimento socialmente falando. Tem outras questões que é relevante falar, que quando Thomas Hobbes escreveu o Leviatã, foi bem na época em que o Oliver estava governando a Inglaterra, que foi em 1649 a 1668. O Leviatã, ele foi escrito exatamente em 1650, tá? Então, foi uma época conturbada, uma época em que realmente os reis tinham grande poder e Thomas Hobbes ele se espelhou num Oliver para poder construir o livro Leviatã. Agora, quando a gente fala de poder monárquico, quando falamos de reis, quando falamos de reinado, nós não podemos deixar de lado qual figura da história? O rei soberano? O rei soberano, mas quem na época do Renascimento, por exemplo, na época dos reis e rainhas, quem que governava ali ao lado, estava junto? Você está falando governava junto com o rei ou ajudava ele a governar? De uma certa forma, dependendo do país, dependendo da região, ajudavam a governar.
ou ele seguia aqueles princípios, seguia aqueles Parlamento? princípios para poder governar. Não parlamento. Que ditava regras, digamos assim. Sacerdote? Oi? Sacerdote? Os sacerdotes. Eu não sei só. Sacerdotes, exatamente. Os sacerdotes, a igreja. Então, é numa época em que a igreja ela estava ali ao lado. Então, se você não era um rei cristão, então a igreja não estava presente na sua região, no seu território. Quando o Thomas Hobbes ele escreve Leviatã, ele escreve justamente em que a igreja tinha um poder mediante os reis, mas em momento algum ele cita a igreja. Então, mesmo ele sendo adepto a um poder monárquico, mesmo sendo adepto a um poder onde os reis deveriam governar, em momento algum ele fala sobre a igreja. Por quê? Porque, de uma forma intrínseca, ele fala da questão do indivíduo e do governo liberal, onde o rei ele deve favorecer os seus súditos. Logo, ele favorecendo os seus súditos e sendo um bom rei, então ele teria o poder em mãos, porque os seus súditos estavam satisfeitos. Mas Thomas Hobbes ele vem falar da questão do estado de natureza, que o ser humano por si só, o indivíduo por si só, é um indivíduo cheio, recheado de desejos, recheado de ânsias e de medos. Então, o ser humano ele quer satisfazer os seus desejos, mas ele também tem medo. E quando você quer satisfazer os seus desejos, o que você faz? Você faz o que, Nádia, para poder satisfazer os seus desejos? Depende da situação. Vamos lá. O que você gosta muito? Nossa, eu gosto de ouvir música, comer. O que você seria capaz para poder escutar uma música? Vamos colocar aqui, devido à quarentena, todos os aparelhos sonoros, todo o meio de comunicação, você ficou um mês sem ouvir música. Você ficou um mês completamente isolada, né? Então, o que você mais ansiava, depois desses 30 dias, era ouvir música. O que você é capaz de fazer para ouvir a música? Tudo até um ponto que eu acho que não vai da minha índole. Até um ponto que não vai o quê? Até um ponto que não passe os meus conceitos, tipo, o que eu acredito. Exatamente. Então, Thomas Hobbes, quando ele fala dessa questão de desejos e de medo, muitas pessoas acabam mudando a sua índole ou o seu conceito de ética e cidadania devido a alguma situação que ele esteja passando. Então, isso em 1649, então, Thomas Hobbes já falava desse indivíduo insaciável, desse indivíduo capaz de fazer muitas coisas devido ao desejo e o medo. Por que um assaltante, por que um ladrão, vamos lá, por que um ladrão vai roubar o celular? Por que um indivíduo rouba um celular? Por quê? Ele não Mas tem às vezes pra usar dinheiro ou droga. condições para comprar um. Porque não tem como você poder comprar um, mas ele tem o desejo de ter um celular. Porque há conflitos entre territórios e entre países. Devido ao quê? Porque é um atrito político. Então, Hobbes ele fala que a convivência política não é natural para o ser humano. Oi? Fala, Bruno. Para ter mais poder, mais recurso, petróleo, os caras quatro. Exatamente. Por ter mais poder, petróleo, recursos, o que for que seja.
Então, devido à convivência política não ser natural do ser humano, o ser humano acaba esquecendo o verdadeiro significado da ciência política, que envolve o indivíduo, que envolve o social e que envolve recursos e determinadas ações para favorecer a população. Então, ele passa a agir apenas como um ser político, né? De interesses e de desejos. Vou passar um curto aqui para vocês, salvo engano, são 11 minutos. Não tem fala, tá, pessoal? Mas é bastante interessante e faz uma análise daquilo que Thomas Hobbes traz no Leviatã. É importante que vocês prestem muita atenção para depois a gente abrir uma discussão sobre determinado assunto. Deixa eu ver. Apareceu? Apareceu aí? Aham. O Danilo tá sem som. Sem som? E um o chiado? Alguma coisa que tem som, sei lá. Nem um chiadozinho? Tá saindo nada? Caralho, o que foi isso?
Voltou, pessoal? Aham. Oi. Voltou? Beleza. O que vocês viram nessa curta aí? Leviatã é como se fosse uma mão por trás da sociedade. Se estiver acontecendo algo, ele interfere para prezar pela boa convivência. Murilo, quem é que faz isso na sociedade? Quem tem a obrigação de fazer isso dentro da sociedade? Ah, tá, pessoal. Perdão. O Murilo ele colocou no chat. O Leviatã é como se fosse uma mão por trás da sociedade. Que se tiver acontecendo algo, ele interfere para prezar pela boa convivência. Então, aí ele respondeu que é o Estado. Ok. Então, o Estado é a instituição que tem o uso legal da força física. Se você faz algo de errado, quem tem que então corrigir você por algo de errado que você fez, já que atingiu o social? É o Estado. Então, e o Estado, ele acaba tomando decisões para poder manter a ordem social. Ele acaba deixando de satisfazer os seus desejos. Mas quando se há governantes, tá, que ainda assim quer satisfazer os seus desejos mais do que o conjunto, mais que os indivíduos que estão inseridos naquela sociedade, logo o Estado virá algo conturbado. Logo, o Estado ele deixa realmente de fazer o seu papel, que é de usar apenas a sua força física para fazer valer a lei. Então, no curta-metragem que fala sobre Leviatã, de Thomas Hobbes, vem mostrando várias cenas. Né? Uma dessas cenas é os indivíduos que aparecem. Como que eles estão? Como que eles são? Eles estão parecendo o quê? Podem responder, tá? Pode falar por áudio, tá, pessoal? Tá, então vou citar os nomes. Vamos lá. Maria Clara. No curta que vocês acabaram de ver, acabaram de assistir. Como que os indivíduos aparecem? Como assim? Você tá falando, tipo, a construção social ou cheio de bloquinhos igual eles estavam? Tipo, Não, dentro do curta-metragem, aparecem vários indivíduos, não aparece? Vários indivíduos e vários símbolos. Que símbolos são esses? E que indivíduos são esses? Que pessoas são essas? Tá mudo. Pode falar. assim, eu não sei, eles apareceram no primeiro momento como peões de jogo, né? Como se fosse um jogo de dama de tabuleiro. Uhum. E eu acredito que, tipo, que seja isso. É igual o Murilo falou, que meio que por trás eles estejam controlados, mesmo achando que eles estão fazendo, tipo, a própria vontade. Então é como se ele fosse peças do tabuleiro sendo meio que levados, né, perante o jogo, assim, por um caminho, mas que eles estão achando que eles estão traçando, de certa forma. Perfeito. Vocês conseguiram observar que aparecem vários símbolos durante todo o vídeo? E esses símbolos são bandeiras de diversos países. Então, todos esses conflitos acontecem independente do país. Claro que cada país, de uma forma
diferente, de um agravante diferente, tá? Até tem países que é bem mínimos, de uma forma bem minimizada. Então, Thomas Hobbes, ele fala que um dos piores perigos para uma sociedade, por exemplo, é a guerra civil, porque vai afetar de uma forma direta todos os indivíduos, tanto aqueles que estão inseridos diretamente com o conflito, como aqueles que também estão por fora. E tudo isso devido ao desejo humano, devido à vontade humana, tá? Ou o medo. Eu creio que vocês já tenham ouvido falar que muitas guerras, elas começaram na época do período monárquico, simplesmente com boatos. E muitas guerras foram vencidas também simplesmente com boatos. E isso se deu devido o quê? E por quê? O medo. Devido ao medo. Então, se você é rei, você tem um território, e no seu território você consegue formar um exército apenas com 10.000, e um outro território tem um exército com 15.000, a probabilidade do território de 15.000, um exército de 15.000 vencer, é maior do que o seu com 10.000, tá? Mas nem sempre realmente essa quantidade ela era exata. Muitas vezes eram apenas boatos, o que fazia com que muitos reis eles acabavam, não, então já que é assim, eu não vou à frente. Então, ele recuava e automaticamente o outro exército ele ganhava o território. Tá? Então, tudo isso através do medo. Agora, são 3 fatores que é importante que vocês anotem no livro de vocês, tá? Sobre Thomas Hobbes. Pode anotar no livro, no caderno, onde vocês preferirem. Thomas Hobbes, ele não era liberal, tá? Mas os seus conceitos, sim, eram liberais, tá? Ele tinha um conceito de Estado e sociedade, onde o Estado tinha um poder, mas o Estado tinha que governar todo esse ser social. Para isso, é necessário que ele tivesse a força mediante toda a população, mediante todos os indivíduos. Tá? E o Thomas Hobbes também, ele vem falar dos direitos individuais, de uma forma intrínseca, tá, pessoal? Ele não deixa claro esses direitos individuais, mas ele vem falar da obrigação do Estado, se necessário, usar força para acabar com todas as guerras e conflitos, tá? Porque o indivíduo, ele é um indivíduo com direitos individuais. É um indivíduo portador de direitos. Tá? Conseguiram anotar? Sim. Murilo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Lá na página 221, leia aí lá para 221, por favor, Camila. O terceiro parágrafo. Professor, eu não estou em casa, eu não estou com meu livro. Beleza. Olivier. Olivier? Estou caçando a página. Beleza. Página 221, terceiro parágrafo. Da mesma maneira que Maquiavel, e como os modernos em geral, Hobbes compreende que a boa convivência política não é natural ao ser humano, por isso vai considerar que a criação do Estado não surge como um desenvolvimento natural de suas potencialidades, mas por meio de uma convicção, de uma ação, de uma escolha humana. Ora, segundo Hobbes, se o Estado não é natural ao ser humano,
haveria justamente aquele momento em que os seres humanos viviam sem a instituição do Estado. A esse momento, Hobbes chamou de estado de natureza. Perfeito. Agora, leia lá na página 222, o primeiro parágrafo. Danilo, Yuri, Danilo. ok, visualizei, tudo bem. Não. Ah, tá. tá. Tudo bem, obrigado. Tudo bem, de nada. Olivier, lá na página 222, o primeiro parágrafo. No entanto, a guerra de todos contra todos torna uma vida humana inviável. Diante disso, a ordem social não é senão produto de uma decisão coletiva, uma vez que o estado de guerra de todos contra todos é insuportável e inevitável sem o Estado. Surge a necessidade de abrir mão dos próprios desejos, isto é, da liberdade, para transferi-los para uma esfera superior, que será justamente o Estado. O Estado deve ter força o bastante para acabar com a guerra de todos contra todos. Isso. O Murilo ele colocou no chat o que é o estado de natureza. É uma sociedade sem a participação do Estado. Murilo, de uma forma resumida, sim. Uma vez que o Estado ele não intervir, então a sociedade ela virará uma zona. Por quê? Por causa dos desejos que o indivíduo tem, por causa do medo que ele tem. Então, ele vai matar devido ao medo, ele vai fazer várias libertinagens devido aos seus desejos, ou ele vai matar também para poder satisfazer os seus desejos, ele vai ser abusivo também. Ô Murilo, você pode falar, tá bom? Você pode falar. Tem microfone? Pode falar, tá? Então, assim, se o Estado, se não tiver o Estado para poder organizar e para poder punir, para poder usar toda a sua força ali, então vira uma zona de conflito. Todo mundo vai fazer aquilo que quer. Seria como um lugar sem lei, um lugar sem nada, sem regras. Imagina... Pode falar, Bruno. Exatamente, Murilo, exatamente. Então, assim, quando Thomas Hobbes ele vem para essas questões, ele até cita que o homem é o lobo do homem. Então, o homem, ele mesmo acaba com ele, devido aos conflitos que ele acaba gerando. Tá? Então, cabe nascer leis, cabe nascer constituições, igual nós falamos na aula passada, sobre a questão do nosso Código Penal, falamos sobre a nossa Constituição, como que o nosso Código Penal, ele é antigo, ele precisa de uma mudança, ele precisa realmente se atualizar com as questões que nós estamos vivendo hoje. Tá? Danilo, mas já teve uma atualização, mas não suficiente. Ele precisa ser reformado por completo. Tá? Ainda. Tem questões que são obsoletas ali. Tá? Então, é necessário que haja essa mudança no nosso Código Penal. E, ainda assim, tem várias penas, por exemplo, que, pela misericórdia de Deus, né? Um indivíduo que mata o outro, mas devido a ele ser réu primário, ele tem... e não tem outros agravantes, então a sua pena vai diminuindo. Então, é algo que precisa ser analisado. Tem que ser mudado? Não sei. Mas, socialmente falando, precisa ser analisado, precisa ser discutido. Tá? Então, quando Thomas Hobbes vem falar desse poder que o Estado deve ter, ele vem falar que ele tem que ter esse poder, mas ele não tem que ser ditador. Ele tem que ter esse poder para a ordem prevalecer. Tá? Então, isso faz lembrar, quando ele fala da questão que o homem é o lobo do homem, faz lembrar de uma canção de Chico Essence, que fala que o medo dá origem ao mal. Então, se você é uma pessoa que tem medo, que vive constantemente com medo, muitas vezes, mesmo que inconscientemente,
você acaba cometendo coisas ruins, tá? Vamos para um exemplo prático, tá? Quando uma pessoa, vamos lá que Nádia é uma mulher sem conhecimento social, sem muito convívio social, está cheia de joias andando na rua, tá? E ela avista o homem negro, está cheia de joias e com uma bolsa. Qual a primeira reação que você vai ter, Nádia, como uma mulher sem conhecimento social? Como assim? Você está falando em que sentido? Sem conhecimento social, não vou saber que a pessoa daquele gênero faz esse tipo, padronizado, né? Como as pessoas dizem. Isso, exatamente. Você está ali na rua, cheia de joias, tá? Mas assim, você não tem muito convívio social, não tem muito conhecimento, não assiste noticiários, e você não tem em si enraizado nenhum preconceito estrutural. E você vê um homem negro com um gingado diferenciado daquilo que habitualmente as pessoas costumam ter, tá? De uma forma padrão, estou falando, tá, pessoal? De uma forma padrão. Qual vai ser seu comportamento mediante a situação? Você vai ter algum medo? Você vai se comportar de uma forma diferente? Como se você se comportaria com outro indivíduo ou não? Não, eu me comportaria do jeito normal, porque o jeito que a pessoa se veste ou a raça dela não tem nada a ver com a índole da pessoa. Perfeito, perfeito. Agora, se o cenário fosse outro, se você estivesse em um ambiente onde desde pequena você cresceu vendo que a pessoa, aquele negro tem aquele cordãozão, que tem aquele tanto de anel, que tem um boné de lado, ele é marginal. O que você faria com as suas joias e com a sua bolsa? Não, é porque eu não tem como eu pensar de um jeito fixo, porque eu conheço muita gente que se veste assim e que é muito, não inocente, mas não é estereotipado. Tipo, não é bandido porque se veste assim, é porque acha que é bom se vestir assim. Eu concordo, mas eu estou apenas pedindo para que você se coloque em um olhar social, né? Na visão das pessoas de hoje, toda pessoa que se veste desse jeito, anda desse jeito e fala de determinado modo é bandido ou vagabundo ou maconheiro. E se a pessoa visse, provavelmente ela ia esconder as coisas ou passar por outra rua. Então, exatamente. Então, quando o Thomas Hobbes ele traz na sua obra, e quando ele fala da questão de todo o medo, um indivíduo em si, então, o que ele faz? Não, então, isso a pessoa provavelmente ela vai roubar, vai acontecer alguma coisa. Então, se eu estiver armado, eu já vou ficar de prontidão. Já vou segurar o não. Então, antes ele do que eu, tá? Então, socialmente falando, devido todos esses desejos, devido todo esse meio egoísta e solitário que muitos indivíduos vivem, eles acabam cometendo ações que prejudicam o outro, ações que afetam o outro, que de alguma forma acaba denegrindo também a imagem do outro, tá? Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre a questão do poder, política e Estado. Com isso, vamos falar um pouco sobre dominação, tá? Então, vamos falar também sobre nação e da criação e como que surgiu o Estado Novo, tá? Tem um conteúdo que eu queria trabalhar com vocês, mas vai ser no 14, no capítulo 14, que a gente vai voltar a esse assunto, tá? Inclusive, vamos falar sobre segregação também. Então, vai ficar melhor para a gente discutir lá no capítulo 14, tá? Depois que a gente fala sobre poder, política e Estado. E sobre a influência que a política e o Estado têm sobre a sociedade, tá? Então, acabamos por hoje e acabamos o nosso capítulo 12 também. Alguém tem alguma pergunta?
o Murilo perguntou, Hobbes não preza pela monarquia absolutista? Ele preza pela monarquia, sim, sim. Mas todos os conceitos que ele traz são conceitos de um Estado liberal. É por isso que, quando ele escreveu o Leviatã, por isso que o Leviatã se tornou um símbolo para a política ocidental e não um símbolo para o período monárquico, não um símbolo para a monarquia. Justamente porque os reis eles não concordavam com aquilo que o Hobbes falava na época. Tá? Ok, pessoal? Tranquilo? Ah, tá. Atividade da página 223 a 224, tá? Façam a atividade e eu não sei se eu vou corrigir tudo na próxima aula, mas algumas questões eu vou corrigir na próxima aula com vocês, tá bom? Vou chamar, pergunta, ver quem respondeu e vou pontuando, tá bom? Então, beijos e abraços, se não tiver mais nenhuma pergunta, e até semana que vem.